conversar um pouquinho sobre esses estudos envolvendo 3 doses com a microbiologista, né, e também presidente do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak. Doutora Natália, seja muito bem-vinda. É um prazer falar contigo mais uma vez aqui na CNN. Como que você avalia esses estudos e essa possibilidade, então, de se aplicar uma terceira dose na população? Por que isso seria necessário? Bom dia, Evandro, Elisa, obrigada pelo convite. Então, vamos com calma nesses estudos. Primeiro, ninguém está dizendo que uma terceira dose será necessária. Ninguém falou em mudar o regime de doses. O regime de doses continua sendo de 2 doses. Isso é um estudo para uma possível dose de reforço depois de 1 ano. Então, para avaliar a manutenção de memória imunológica, eu não sei exatamente quais são os parâmetros que eles vão avaliar, mas me parece muito mais um estudo investigativo que vai trazer algumas respostas científicas de como a nossa memória imunológica se comporta após as primeiras 2 doses e depois com uma dose de reforço depois de 1 ano, para avaliar aquela hipótese inicial que muito se especulou no começo. Será que a gente vai precisar de reforços anuais? Como que um reforço anual se comporta? O que ele dá de benefícios? Se ele protege mais, se não faz diferença nenhuma. Então, são respostas que vão ser necessárias no futuro, a gente precisa saber dessas respostas, mas não tem nenhum indicativo até agora de que seja necessária uma terceira dose para que as pessoas estejam protegidas. Um estudo como esse é interessante porque ele vai responder, inclusive, a essa pergunta. De repente, um estudo que mostra que, olha, não faz a menor diferença dar uma dose de reforço depois de 1 ano, então, beleza, não precisa. Ou, olha, faz uma diferença, as pessoas ficaram mais protegidas. Depois de 1 ano, a gente estava vendo pessoas mesmo vacinadas que estavam com infecção e essa dose melhorou. Então, é um estudo que vai dar uma resposta aí para um longo prazo e que não quer dizer, e acho que isso é muito importante deixar claro, não quer dizer que as vacinas não estejam funcionando. É simplesmente uma informação científica que nós precisamos, mas não quer dizer que as vacinas não estejam funcionando. Bem pelo contrário, todos os estudos recentemente publicados com pacientes convalescentes, pacientes que já tiveram Covid no passado e pacientes vacinados, mostram que existe uma grande probabilidade, tanto das vacinas como da própria doença, de gerar uma memória imune de longa duração. E isso foi observado quando se constatou que existem centros germinativos que produzem células de memória, que produzem as células produtoras de anticorpos, e eles se mantêm ao longo dos meses. Então, tudo indica que a gente vai ter uma memória longa. Agora, se vai precisar ou não de reforço, a gente realmente precisa desses estudos para testar e para averiguar essa hipótese, sem cair no desespero de achar que, então a vacina não está funcionando. Não é nada disso. Natália, se dependesse da nossa ansiedade, a gente gostaria de ver já semana que vem o resultado desse estudo, né? Porque a gente está aprendendo que o ritmo da ciência é bem diferente e distante do que o ritmo do nosso desejo e da ansiedade. Qual é a minha dúvida? Esse estudo, pelo que a gente mostrou aqui, então, está na fase 3 e vai ser feito em 10 mil voluntários. Essa dose adicional será aplicada entre 11 e 13 meses após a segunda dose. Por que todo esse intervalo até aplicar essa terceira dose? Se fosse aplicado, por exemplo, 1 mês ou 2 meses depois da aplicação da segunda, que diferença faria? Eu te pergunto isso para a gente poder compreender por que exatamente tanto tempo depois dessa segunda dose. Porque é justamente um estudo de uma dose de reforço e não de uma alteração do regime de doses. A vacina continua sendo de 2 doses e depois a gente pensa, poxa, será que um reforço anual será necessário? O que esse reforço anual pode trazer de benefícios? Será que depois de 1 ano essas pessoas já perderam células de memória numa quantidade que é preciso dar um reforço, dar o que a gente chama de boost no sistema imune para ele
acordar e lembrar daquele patógeno e a pessoa então ficar mais protegida. Então é um estudo de dose de reforço, ele não está alterando o regime vacinal dessa vacina que continua sendo de 2 doses. Ou seja, não seriam 3 doses todos os anos, porque quando a gente fala de uma terceira dose, fica parecendo que todo ano as pessoas vão ter de tomar 3 doses. Então, tudo lógico, tem muitos estudos que devem ser feitos, mas não caminharia para isso. Provavelmente não. É realmente um estudo para ver se precisa de uma dose de reforço depois de 1 ano e quais os benefícios que essa dose pode dar. E como falei, como tem muitos estudos que mostram que a gente deve desenvolver uma memória longa para a Covid, pode ser que seja um estudo que mostre, olha, não fez diferença nenhuma, não vai precisar. A gente vai ter que esperar para ver. Doutora, só mais uma questão. A gente democratizou muito o debate sobre vacinas durante a pandemia, né? E isso, se por um lado fez com que as pessoas conhecessem mais sobre todo o processo para a produção de uma vacina, mas também, por outro lado, fez com que as pessoas se sentissem no direito de ficar escolhendo vacinas, de ficar desprezando vacinas. É muito bom deixar claro que esses estudos, eles acontecem mesmo, porque recentemente a gente viu até denúncias de pessoas ligadas ou que trabalham no sistema de saúde já tomando a terceira dose por conta própria, porque teriam acesso a isso, porque viram um estudo em andamento. Ou seja, está todo mundo sabendo de tudo e todo mundo tomando atitude antes mesmo de uma comprovação científica. É um risco isso também, né? E isso mostra que a população ela precisa esperar a ciência também fazer o trabalho dela e concluir, né, o serviço que ela veio para fazer. Evandro, eu acho que são 2 questões. Primeiro, sim, a gente tem agora, todo mundo virou especialista em vacinas, tem os sommeliers de vacinas que querem escolher qual que é a melhor ou quantas doses eles querem tomar. Então, tem esse risco e isso é algo que era esperado. Quando você tem um assunto que está na mídia, que está em pauta e que tem o potencial de mudar a vida das pessoas, é claro que elas ficam interessadas e elas vão buscar informação onde tem. E daí vem o segundo problema. Se nós que trabalhamos com comunicação de ciência não somos capazes de informar adequadamente a população, e daí a gente não é capaz de fazer isso sozinho, seria muito interessante que houvesse campanhas coordenadas, informativas, que viessem dos órgãos competentes, do próprio, do PNI, do Ministério da Saúde, do governo federal, para informar adequadamente as pessoas sobre o que esses estudos querem, como que as vacinas funcionam, que não tem nenhuma base científica, por enquanto, para indicar a necessidade de uma terceira dose de qualquer vacina. As vacinas estão indo bem, elas estão cumprindo o seu papel, elas estão protegendo contra as variantes e que estudos científicos, eles existem e precisam existir para que a gente entenda melhor o comportamento das vacinas e do vírus e tenha mais informações. Mas essas campanhas informativas precisam acontecer para evitar esse tipo de corrida desenfreada, onde as pessoas acabam se informando nas mídias sociais, em sites inadequados e não tendo um órgão oficial para explicar exatamente o que está acontecendo, gera essa confusão que a gente está vendo. Natália, como a gente está falando aqui da necessidade ou não de haver uma terceira dose, de até que ponto nós ficamos protegidos, por quanto tempo nós ficamos protegidos, eu quero trazer aqui uma questão que é: tomei a vacina e sinto curiosidade, naturalmente, de saber, será que eu estou protegida? Aí tem um tantão de gente que está fazendo exame dizendo assim, meu Deus do céu, meus anticorpos não aparecem, não parece que eu estou protegido, então eu tomei a vacina e não deu certo nada. Eu até falo isso porque fica um buchiche em cima agora, porque o governador do estado de São Paulo está reinfectado e tomou a Coronavac, aí um movimento imenso na internet dizendo, então ele está infectado porque tomou Coronavac, tá vendo? Não protege tanto assim. Minha Nossa Senhora da Fake News, protegei-nos. Natália, como é que identifica que uma pessoa está protegida após tomar a vacina? É pelo exame de anticorpos ou existe uma tal de uma memória celular, que é uma outra coisa que faz a gente ficar protegido também? Elisa, vamos lá. Então, por partes. Para a gente saber se a gente está protegido ou não quando toma uma vacina, a gente precisa olhar para os testes clínicos da vacina.
São eles que dizem se aquela vacina consegue nos proteger ou não. Não vai ter nenhum teste individual para eu fazer, para ver no meu sangue se eu estou protegido ou não. Alguém aqui já fez teste de anticorpo nas crianças, nos filhos, ou mesmo quando era criança, para ver se a vacina de sarampo pegou? Se deu anticorpo depois de tomar a tríplice viral? Ou depois de tomar a vacina de catapora, vamos ver se dei vacina de catapora nos meus filhos, faz aí um teste de anticorpo que eu quero ver se a vacina pegou, porque senão eu vou voltar lá no SUS e vou exigir mais uma dose da vacina de catapora. É assim que a gente faz? Não é. Por quê? Porque essa maluquice nunca aconteceu antes. A gente sabe que as vacinas funcionam porque elas foram testadas e aprovadas pela nossa agência regulatória. E da mesma maneira com o Covid-19, a gente sabe que as vacinas funcionam porque elas foram testadas, não porque a gente fez um exame pessoal depois para comprovar. Como que funciona esse exame de anticorpos que as pessoas estão fazendo? Ele vai medir a quantidade de um tipo de anticorpo, que geralmente é o IgG, no sangue. Então, ele vai ver se você reagiu à vacina ou se você reagiu a uma doença que você já teve, vendo a quantidade de anticorpos que tem no seu sangue. Qual que é o problema disso? Essa quantidade é inconsistente, varia de pessoa para pessoa e decai rapidamente depois que você teve a doença ou a vacina. Então, muitas vezes você tomou a vacina, aí você vai lá uns meses depois e fala, quero ver se a vacina pegou, vou fazer teste de anticorpo. Nossa, não deu nada, essa vacina não presta, não funciona. Não quer dizer nada. Quer dizer que provavelmente você teve um pico de anticorpo, esse pico caiu, não está mais detectável no seu sangue, mas isso não quer dizer que, primeiro, você não tenha outros tipos de células de defesa que foram estimuladas pela vacina e que não vão aparecer no seu sangue, que são a resposta celular, os linfócitos T. Esses nem aparecem no exame de anticorpos. Segundo, a gente forma células de memória que ficam dormentes, não vão aparecer nesse exame de sangue, mas que estão ali prontinhas para reagir se o vírus aparecer. Então, muitas vezes o que acontece? A pessoa não tem anticorpos detectáveis no sangue, mas quando ela tiver contato com o vírus, as células de memória acordam e começam a jogar anticorpo no sangue. Daí vai ter outro pico de anticorpo, que depois vai cair de novo. O caso do governador João Dória, na verdade, ele mostra como a vacina funciona. O governador não está doente. Ele não tem sintomas, ele está ótimo, ele nem saberia que ele está com Covid de novo se ele não tivesse sido testado. Então, o que o caso do governador mostra? Que ele foi protegido pela vacina e ele teve contato com o vírus de novo, esse contato foi detectado num exame, então que bom que foi detectado, porque assim impede que ele transmita para outras pessoas. A gente não sabe ainda o quanto as pessoas, mesmo vacinadas, ainda podem transmitir, mas todas as vacinas foram testadas na sua capacidade de prevenir doença, e principalmente doença grave, hospitalização e morte. O caso do governador mostra que as vacinas, e principalmente a vacina que ele tomou, a Coronavac, está cumprindo seu papel. O governador não ficou doente. A gente imagina que isso que aconteceu com o governador está acontecendo com muito mais gente. Pessoas que, mesmo expostas ao vírus, de repente se infectam, mas não desenvolvem a doença porque foram protegidas pela vacina. E é isso que a gente espera de todas as vacinas. Natália Pasternak, o nosso tempo está chegando ao fim, já estamos apertados na entrevista. Eu só queria te questionar uma coisa muito rapidamente. O fato de a Anvisa autorizar estudos com determinados medicamentos não indica que esses medicamentos já sejam eficazes. De jeito nenhum, Evandro. O fato da Anvisa autorizar os testes quer dizer que ela considera que vale a pena, por algum motivo, testar se esse medicamento traz algum benefício para a Covid-19 ou não. Então, devagar com a dor, vamos esperar os testes e a gente discute aqui numa próxima ocasião se esses testes sequer deveriam ser feitos. Mas, já que serão feitos, então que pelo menos tragam um resultado que alivie a pressão e o desespero das pessoas por medicamentos milagrosos tão recorrente nessa pandemia. Natália Pasternak, muito obrigado. Obrigada, bom dia para você. Bom dia, obrigada.